Buenas noches a todos, a las miles de personas que nos acompanham em los demás, todos os partidos de la província de Buenos Aires, em los barrios, ustedes que estão em la Iglesia Universal de su barrio, su partido de su província. Imagine-se acá com nós, os pastores, obispos responsáveis por cada partido, como também por as províncias, estão sendo representados por os pastores que já têm em manos os pedidos que serão enviados ao Templo de Salomão, com o pastor Wanderson e sua esposa, pastor Adriano e sua esposa, que domingo estarão allá, pero a resposta está acá. Amém? Aí, agora, onde estás? Assim que imagine-se acá neste altar com nós, no tribunal del Padre Justo. Cerre sus ojos, cantemos. Oye la voz de mi clamor. Oye la voz de mi clamor, oh Rey Dios mío, pues yo a ti oraré con más fervor. A mis súplicas, oh Señor, mi alma, mi oración elevo a ti, en la larga noche yo a ti vigilaré, en la larga noche yo a ti por la mañana oirás mi oración, y en tu templo, con muy fervor, yo cantaré, oh derrama tu justicia sobre mí. Yo entraré en tu casa por la grandeza. Yo entraré en tu casa por la grandeza, y en tu templo me inclinaré ante ti, guía mis pasos en tu justicia, y realeza. Oh, vence al inimigo para mí. Oh, vence al enemigo para mí. En la larga noche, canto estero, yo a ti vigilaré, yo a ti. Por la mañana tú oirás mi oración. Templo com muito fervor eu cantarei. Oh, derrama tu justiça sobre mim. Senhor Espírito Santo, el Senhor es el Espírito de la justicia. Ven ahora a poseer a este hombre y mujer, joven, adulto, mayor, que nesta hoguera santa priorizou e prioriza o Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, sobre todas as suas necessidades, objetivos, sonhos. Dígale, Senhor Espírito de la justicia, ven a poseer mi
mente, mi corazón, mi cuerpo, heme aqui. Dígale, Padre, escute a voz desta mulher, deste homem que determinado, Senhor, priorizou o mais importante, determinada, sacrificou, subiu a tu altar. Sim, aí em seu barrio, aí em seu partido, província, esta pessoa parou de dar excusas, e isso o que o Senhor lhe revelou, lhe pediu, lhe señalou como entrega total, obediência incondicional. Assim que o sacrifício emocional, o sacrifício espiritual, o sacrifício material, agora como testigo fiel, clama, sim, Senhor, por uma resposta. E nosso abogado Jesus, que é el sí de Deus, el amém de Deus, para que a justiça prevaleça. Assim que a injustiça em la vida deste homem, desta mulher, que já é bautizado com tu Espírito, tem que chegar, chega agora sim, Espírito da justiça, haga justiça em la vida amorosa, em la família, em la saúde, em la economia, haga justiça, Senhor. Pois esta pessoa já é templo tuyo, já é sellada com tu Espírito, assim que a injustiça não entra e não entrará. Eu não posso aceitar a injustiça. Diga aí a hora em seu lugar, pastor, esposa, auxiliar, missioneiro, obreiro, colaborador, CPO, evangelista, membro, diga-lhe, Senhor, eu estou indignado, há em mim uma indignação em contra desta situação, em contra desta injustiça que intenta avergonçar minha fé, que intenta apagar o fogo da fé que o Senhor ha encendido em mim, por meio de tu palavra, por meio de minha fé, sinceridade. Assim que heme aqui, quero a resposta, vim a buscar, diga-lhe, eu vim a buscar, Senhor, tu justiça. Não espere por domingo, não espere, Senhor, por el próximo mês ou el próximo ano, hágalo agora, hazlo agora, juzga mi causa, Senhor. Clame aí agora. El Deus eterno não se complace en la injusticia, su palavra es una espada y broquel y extermina este mundo de maldad, y extermina este mundo de maldad, y conserva con rectitud al que es fiel, al que es fiel. Cante en la larga noche, alce la cabeza, yo a ti vigilaré por la mañana, tú oirás mi oración, y en tu templo, con muy fervor, yo cantaré, oh, derrama tu justicia sobre mí, alce la cabeça, abra os braços, oh, vence el enemigo para mim, oh, derrama tus bendiciones sobre mí, mantenha os braços alçados, não diga nada,
Você teve a oportunidade, como eu, de orar, de apresentar a Deus nosso grito. Assim que a hora, Padre, agarre de la mano de cada um, aunque esta pessoa esteja regressando hoje, depois de muitos anos apartado de tu presença e de tu casa, aí em seu barrio, em seu próprio partido, província, ou acá na sede nacional, abraça-lo aí a hora em seu lugar, hazlo a hora perceber tu abraço de bem-vinda, porque a partir de hoje, esta fecha, ó Deus, quedará marcada na vida deste homem e desta mulher, pois todos seremos justificados por la fé e todos digam graças a Deus, amém. Uma vez mais, buenas noites, sentem-se por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de Juan, por favor. Juan, primeira epístola de Juan, capítulo 1, por favor. Você que trajo sua Bíblia, ponga muita atenção a lo que está escrito nesta palavra, por favor, porque já vamos aclamar com os pastores, os obispos e todos que nos acompanham em toda a República Argentina. Pero agora, ponga atenção, porque aqui está o que Deus quer que você sepa. Aqui está a resposta a sua pergunta: que mais tenho que fazer? Que me falta fazer? Escute-me, pastor, obreiro, esposa, pastor, membro evangelista, você que estava apartado e regressa hoje à prática da fé, escute. Primeira epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, está aí. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos os pecados e para limpiar-nos de toda maldade. Isso é o que Deus pediu que eu hablara, porque há pessoas acá que desafortunadamente não há confessado seus pecados. Pior que pecar para Deus é que você não reconozca seu pecado, seu erro. Pior que uno cometer pecado, erro, é uno não mirar para si. E quando uno não mira para si, uno não reconhece em que necessita cambiar, evolucionar, superar, melhorar, sacrificar, obedecer, renunciar, lutar, buscar, pedir, oferecer, dedicar-se. Essa é a verdade. Para mim, para você, para nós outros como seres humanos, é muito fácil mirar e encontrar e apontar os erros de los demás, os pecados de los demás, as falhas de los demás. Seamos sinceros, sim ou não? Se isso passa entre nós outros de la fé, em la obra de Deus, na igreja, onde supostamente todos deveriam ser de Deus, ¿a que sim? Imagine-se dentro de seu hogar, ou em seu trabalho, ou em sua própria empresa, nesta sociedade, porque ele disse aí, se confessamos nossos pecados. Não disse se confessamos nosso pecado. Se o pastor confessa seu pecado, se o obreiro, se o familiar confessa, não basta que o pastor, o obreiro, o servo de Deus reconozca seu erro. É necessário que uno lo reconozca por si mesmo. É necessário que uno seja humilde, haga uma autoevaluação e se pergunte: onde estou me equivocando? Onde me equivoco? Onde estou falhando? Porque todos podemos melhorar, todos podemos parar de equivocar-nos, se paramos de mirar para os demais e miramos para nós outros mesmos. Quite pouco de sua atenção dos problemas e ponga toda a sua atenção em você mesma. Isso não é ser egoísta, o bispo. Isso não seria ser egoísta, o bispo. Não, isso significa é ser sábio. Porque Jesus disse: para que podamos ajudar a los demás, para sacarmos a mota del ojo de nuestro prójimo, temos que sacar a viga del nuestro. É decir, auto-ajudar-se, é decir, evaluar-se e resolver o que tem que ser resuelto. Disse aí: se confessamos nossos pecados. Então, não é nele singular, e nele plural. Há que você se haya equivocado uma e outra vez. Há que você haya pecado e falhado, como pareja, como profissional, como cristiano, como servo de Deus. Eu falhei, eu pequei. Pecados. Pero pare de condenar-se. Pare, assim como você parou de buscar erros
e falhas em los demás para sentir-se menos pior? Me explico? Porque quando buscamos errores em los demás, nos sentimos como? Menos piores. É decir, menos acusados. Porque vemos que outros cometem errores e pecados aún piores e mais graves que os nossos. Sim ou não? Pero por isso Deus disse, não mire para os demás. Não se compare com os demás. Confesse seus pecados. E se você confessando os seus pecados, você vai parar de mirar os erros dos demais, você também vai parar de condenar-se a si mesmo. Pare de condenar-se. Pare de hacerlo. Porque eu perdono, disse aí. Ele disse, Ele é fiel e justo. É dizer, Jesus é fiel. Jesus foi fiel ao Padre hasta o último suspiro. Jesus foi fiel ao Padre hasta a morte. Mesmo sendo injusticiado, descreído, humilhado, condenado à morte, ele se mantuvo fiel e firme. Por quê? Porque ele queria e quer ser nosso abogado. É dizer, ele quer dizer, eu te entendo, porque eu senti o dolor que sientes, o dolor da injustiça que carga, eu também carguei. É dizer, Jesus é nosso abogado à la derecha del Deus Padre, porque ele também sofreu o dolor da injustiça, da traição, da humilhação, da persecução, do prejuízo, da malícia, da ingratitude e de lo pior, a incredulidade. Nada here mais a Deus que a incredulidade. Nada afrenta mais a Deus que a incredulidade. Se você pensa que o pecado mais grave é de hechiceria, idolatria, homicídio, o pecado mais grave é dudar de Deus como Padre Criador e de Jesus como nosso advogado fiel. E disse aí, fiel e justo. Por isso, esta hogueira santa foi titulada como Padre Justo. Quem foi que disse Padre Justo? Qual foi o profeta que chamou a Deus de Padre Justo? Não houve. Quem foi que chamou a Deus? Qual foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano que chamou a Deus de Padre Justo? Jesus, nosso advogado. Está na oração de Jesus por nós. Ele chama a Deus de Padre Justo, Padre Justo. Sei que o Senhor vai ser justiça a mi caso e ao caso de todos que pongam a fé também em mim, como eu pongo minha fé em ti. Amém. Assim que ele se mantuvo fiel, mantenha-se fiel. Que ele hace infiel, é dizer, que ele hace uma pessoa desobediente, inconstante, indisciplinado. Que ele hace uma pessoa, sabe, infiel. Eu não sei. Mas você pode perguntar-se e, sendo sincero, reconhecer sua infidelidade e tomar a decisão de ser fiel. Porque quem é infiel é porque pode ser fiel. É simples. É simples. Não é fácil. É simples de entender. Difícil de praticar. Pero todos os... É como o mentiroso. Todo mentiroso pode ser verdadeiro. Porque em realidade... Incluso se prova que é mais fácil ser verdadeiro que mentiroso. Vocês sabiam disto? Porque para mentir, você tem que criar, elaborar, planear, arquitetar. Entende o que digo? E verdade é só o que é. É só isso, já está. Branco, branco, negro, negro. Já está. Dulce, salado, já está. Sim, não. Pero para mentir, você tem que... Entendeu a hora? É como ser fiel. Ser fiel, o infiel pode ser fiel. Lo irresponsável pode ser responsável. E assim vai. E ele se mantuvo fiel e espera que sejamos fieles. Porque nosso Padre é justo, ele quer hacer justiça. Ele quer juzgar sua causa. Pero a condição para ele juzgar é que primeiro confessemos nossos pecados, reconozcamos nossos erros. E confiemos que Jesus é fiel. E o Padre é justo. Para quê? Para condenar os pecadores. Não, para perdonar-nos os pecados. Perdonar-nos. Já. Ele quer perdonar. Ele quer hacer-te livre. Livre. Se você não sabe,
lo que mais aprisiona o ser humano em todas as classes sociais, em todos os países e em toda a história da humanidade, desde Adão hasta o presente momento, se chama prisão chamada pecado, porque o pecado aprisiona a consciência que lhe acusa. E quando nos equivocamos, quando erramos, quando pecamos deliberadamente, então perdemos a paz de espírito. Você se vuelve indefinido. A pessoa em pecado é indefinida. A pessoa em pecado é inconstante em seus propósitos, é inconstante em sua fé, é inconstante em suas responsabilidades como pareja, padres, filhos. Então, quando nós outros pecamos, é como se estivéssemos entrando deliberadamente em uma prisão. E quando não confessamos, é como se cerráramos a prisão com chave e la tiráramos por la ventana. Entende o que digo, sim ou não? É mais ou menos assim, só para que vocês entendam. É a pior prisão. A pior prisão é a prisão do pecado. Porque acusa a uno constantemente, uno não pode ser feliz, uno não tem paz, uno não tem equilíbrio, uno não tem alegria, uno não tem disposição, porque o pecado nos debilita, nos acusa, nos deprime, nos drena nossa energia, nossa esperança, o amor, por exemplo. Incluso está escrito que o amor enfriaria de casi todos nos últimos tempos, verdade? A causa de quê? Del pecado. Maldito pecado. Eu posso pecar, você pode pecar, todos podemos pecar. Então, o que devo fazer? Confesse, reconozca, mire para si, confie que Ele é fiel, o Padre é justo, Ele nos perdonará os pecados. É decir, pecados de mirar e juzgar os demás como superior ou inferior, os pecados de pensamentos malos, negativos, que você sabia que deveria haver repreendido, amarrado, pero você não, você deu alas, você alimentou aquele pájaro, sabe, aquele mau pensamento, que isso unido em sua mente, agora está aí, bombardeado por maus pensamentos. É decir, pecados com a boca, palavras negativas, murmurou, blasfemou, renegou. Você isso no correto e no altar. Você isso no que Deus mandou. Pero barrando do altar, você deixou a promessa que Deus lhe confiou. Você agarrou a promessa? Sim, você deixou delante do altar, Senhor. O Senhor é minha força, esta é minha promessa. Não vou ler para vocês não, porque Ele deu para mim. Leia a suja para vocês, eu leio a minha para mim. Pero bien, eu creio nesta promessa, amém? Esta promessa, eu aceito esta promessa e eu confio. 3 coisas eu dije, você também, é verdade? Creio, aceito e confio, correto? Bueno, guarda ella, porque ella vai volver ao altar com seu testemunho, amém? E neste mês de agosto, o mês de gosto, já, este domingo, bueno, disse aí o texto sagrado, que Ele, então, perdona os pecados. Pecados de pensamentos, miradas, palavras, de haver dado ouvidos a quem não devia, comentários indevidos, críticas, palavras súcias, que você incluso não só escutou, como também repetiu, pecados com as mãos, você foi negligente, indolente, é dizer, você isso no correto e no altar. Pero allá no trabalho, em casa, você isso lo incorreto. Então, Ele perdona todos esses pecados. E para limpiar-nos de toda maldade. Repare as palavras. Deus perdona, é decir, Deus resolve o problema interno, o problema espiritual. Ele resolve o problema mais grave del alma. Para que então os outros problemas externos também sejam superados e resueltos. Como ele disse aí, ele vai limpiar-nos de algumas maldades, ou de toda maldade. Toda maldade. É dizer, a maldade no corpo do ser humano, qual é? Enfermedades, adicções, depressão.
Qual é a maldade para quem já é bautizado com o Espírito Santo? É uma maldade carregar uma enfermidade, uma limitação física, ou não? Sim, sim. É uma maldade para quem já é bautizado com o Espírito Santo não ser realizado na vida amorosa, não ter uma família bendecida, salva, unida, restaurada, ou não? Sim, é uma maldade uma pessoa ter o Espírito de Deus, de la criação, e está na miséria, endeudado, desempregado, com falta de clientes, oportunidades, ou não? É uma maldade uno ter o Espírito Santo, o Espírito da justiça, e aún não desfrutar de las promessas que Deus hace a los hijos. A los hijos. Uma vida de hijo. Uma vida de qualidade, que lo glorifique como seu Padre. Entende o que digo? Sim ou não? É isto que o Espírito Santo quer que vocês sepam. O bispo já lo sabia, então é isto que o Espírito Santo quer que você pratique. Porque eu não ia falar sobre isso, eu não ia predicar sobre isto. Mas o Espírito Santo me dijo que esta é a palavra, assim que eu, Senhor, lo he dicho. Está aí. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos os pecados e para limpiar-nos de toda maldade. Deixe que Deus lhe limpe de toda maldade. Qual é a maldade que você ha praticado, ou deseado, ou alimentado? Deixe que Ele limpe, saque. Ele não quer sacar parcialmente, Ele quer sacar toda maldade. Pero o preço é que você vá para o altar. Por isso, hoje vamos clamar para que a resposta chegue para os que já subiram ao altar e cumpriram com seu voto, ou os que vão a subir hoje, para que sua petição seja contestada e ele seja visto como fiel e justo, que perdona, resolve o problema interno e também limpia, quita, saca toda maldade. Você aceita esta palavra? Você crê nesta palavra? O caso verídico do senhor Diego, agora na prática. Agora, na prática, você vai ver que o caso verídico deste senhor encaja perfeitamente com o que hemos leído. Por favor, pode exibir. Recibí un abuso por parte de un familiar, ¿no?, mayor, y eso fue lo que me marcó en toda mi vida. Vengo de unos padres de tener papá, mamá, un hermano, una familia tipo. Siempre hubo escasez de dinero, de comida. Mi papá se empezó a alcoholizar, vivía alcoholizado, nos golpeaban, a mí, a mi hermano y a mi mamá, ¿no? Ella vivía golpeada. Empecé yo a estar siempre triste. Recibí un abuso por parte de un familiar, ¿no?, mayor. Inclusive yo decía, bueno, no, cuando sea más grande lo voy a superar. Y nunca pasó eso, ¿no? Llegó el matrimonio, llegó la familia, llegaron los hijos, todo, y no. Y seguía dentro de mí ese odio, rencor, resentimiento. Yo fui agresivo también con mi esposa, con mis hijos, me iba de casa, vivía alcoholizado, en los vicios, ¿no?, cigarrillo, marihuana. Más de 40 años viví así. Recuerdo que un día recibí una invitación de mi esposa, ¿no? El lugar fue la Iglesia Universal, ¿no?, donde ambos llegamos juntos y empecé a perseverar en las reuniones, ¿no? Entendí en un momento de que yo necesitaba mucho de Dios, que tenía que liberarme de mi pasado. Y yo me arrepentí de hacer muchas cosas que yo hice para mi esposa, para mis hijos, ¿no? Y entonces comprendí que yo tenía que perdonar. Había que perdonar a la persona también que me hizo daño. Me costó mucho perdonar a la persona, hasta que un día
el Espíritu Santo me dio fuerza para yo ir y golpear la puerta de la casa de esta persona, ¿no? Yo le dije que todo lo que yo había dicho para él y todo lo que yo hice, que yo lo perdonaba. Y que lo que él hizo para mí, yo lo perdono. Yo me recuerdo que salió como una mochila de mi espalda, de la carga, el peso que tenía. Entonces yo tomé una decisión para entregarme completamente. Me bauticé en las aguas y ahí cuando salgo de las aguas salí con una certeza y seguridad de que yo tenía que buscar el Espíritu Santo. Y en una madrugada me recuerdo que Dios colocó su Espíritu en mí. Me acuerdo que quería comentarle a todo el mundo de que Dios estaba dentro de mí. Ya había dejado el alcohol, el cigarrillo, dejé los vicios. Ya era amable, era compasivo, comprensivo, ¿no? Había en mí otra persona. Recuerdo que ya llevábamos 10 años, ¿no? En la casa de Dios, sirviendo a Dios, ¿no? Teniendo un padre justo, ¿no? Viví el peor momento. Recibí un pinchazo en mi oído, muy fuerte, con un dolor de cabeza inmenso fue, ¿no? Y ahí quedé inconsciente, totalmente inconsciente. Entonces me llevaron con urgencia al hospital y me dice, bueno, la noticia que te tengo para dar es que tenés un derrame cerebral hemorrágico. Y yo me sentía bien, yo estaba bien. Yo estaba como ahora mismo, ¿no? Pero con una arteria abierta. Estuve ahí, me hicieron todos los estudios. Yo me recuerdo que entro al tomógrafo y cuando entro al tomógrafo fue la peor noticia para mí. Tu cabeza está llena de sangre. Dice, Diego, te podés morir ya. Ya te podés morir. Y ahí en mí entró una angustia, una tristeza, sirviendo a un Dios que es justo. Yo estaba viviendo una injusticia, ¿no? Y en ese momento estaba la hoguera santa. Que era una oportunidad, ¿no? Porque era o yo morir, como decían los médicos, o quedar vivo. Entonces yo me recuerdo que tenía un ahorro en mi casa. Yo dije para mi esposa que prepare para el sacrificio económico, ¿no? Para que ella prepare, ¿no? Y después, bueno, ellos pasaban todos los días por el altar. Yo me recuerdo que yo buscando el Espíritu Santo, que en esa sala, ese día, ¿no? Dios vino para mí. Y la voz de Dios dijo, suave y muy apacible, en la cabeza del justo hay bendición. Ahí vino una paz, una tranquilidad. Al otro día cuando despierto, al pie de la cama, viene un doctor, me dice, yo soy tu neurocirujano y yo te quiero realizar una operación en tu cerebro. Y ahí vamos a ver con qué nos encontramos. Y entonces ahí aconteció de que mi familia ya estaba en el sacrificio, ¿no? Ellos ya había depositado su sacrificio en el tribunal de Dios. También lo espiritual, porque todos orábamos a la misma hora, hacíamos una concordancia de oración todos a la misma hora, ¿no? Y en lo emocional nosotros empezamos a confiar en Dios. Bueno, se preparó todo, me hicieron el traslado porque no lo hicieron en ese lugar, lo hicieron en un lugar más especializado. Y el médico me dice, mira Diego, que es muy riesgoso, la probabilidad es de un 95% de muerte. Ya fui entregado, yo sabía que Dios estaba en el control de todo, ¿no? Duró 1 hora, hora y media la operación. Entraban a mi cabeza. Bueno, pasando ya 24 horas aparece el médico nuevamente, se pone a los pies míos y me dice, todo lo que te hicimos salió muy bien, muy bien. Diego, mira, yo tengo, dice, más de 30 años de neurocirujano, pero yo nunca vi en la cabeza de un ser humano lo que vi en la tuya. Me dice, porque vi una arteria abierta y que la sangre no salga por ningún lado. ¿Dónde está esa cantidad de sangre que decía el tomógrafo? Porque no estuvo en ningún lugar de tu cabeza. Y en eso pasó 21 días. En esos 21 días yo quedé con un tratamiento que el médico me dijo que iba a durar entre 1 año y 1 año y medio como mucho, ¿no? Pero como Dios es justo
y es fiel. Entonces, en 6 meses me recuperé. Y después cuando vuelvo otra vez al médico, dice, yo voy a hacer de que no tomes más ninguna medicación, porque estás bien. De 10 personas, dice, las primeras 5 mueren cuando se les revienta la arteria. De las otras 5 van a parar al hospital, dice, y de esas 5, 3 mueren pasando 7 días. Y vos tuviste 18 días, dice, con una arteria abierta. Y de las otras 2, una queda con muchas secuelas, pero graves y feas, y otra queda como vos. Quedaste 100% bien. Y fue ahí donde el Padre justo en el tribunal hizo justicia en mi vida. Ahora quiero hablar con vos que estás pasando una injusticia en tu vida, en tu casa, en tu familia, o vos mismo, ¿no? Quizás estás viviendo en medio de una injusticia. Yo te puedo garantizar de que el altar de Dios, el tribunal de Dios, ya está preparado para que le presentes a Dios esta injusticia, porque el Padre justo, Él tomará tu causa y hará justicia. Por favor, ahí está la prueba que realmente Dios se mantiene fiel y justo. Cuando le confesamos nuestros pecados, que fue el caso de Diego, que le confesó sus pecados y Dios los perdonó a todos. Ele se perdonou, perdonou a quem era devido. Ele confiou e foi bautizado pelo Espírito Santo, priorizou o Espírito Santo. E sediado pelo Espírito Santo, a hora transformado, se deparou com uma injustiça e não se rendeu a la mesma. Não murmurou, não dudou, não blasfemou, senão que, a hospitalizado, foi para o altar, se mantuvo no altar, haciendo o sacrifício voluntário, pediu, deu o que Deus lhe pediu. E graças a Deus por la esposa e por los hijos que comungam de la mesma fé. Escute, por favor. E aí, que hizo Deus? Lo limpiou de toda maldade. Aí está. Este é nosso Deus, que resolve os problemas internos e externos. Quando de nossa parte há internamente arrependimento e externamente sacrifício, indignação, obediência, dependência, indignação ou rebelião, não em contra de Deus, mas em contra de toda e qualquer injustiça. Amém. Cerre seus olhos aí em seu lugar, abra seu coração e diga para Ele, com muita fé, quanto mais te conosco, mi Senhor, me envuelvo mais e mais em tu amor. Me acerco com temor a tu altar. Me acerco con temor a tu altar. Casi te puedo tocar. Toda mi vida entrego en ese altar. Toda mi vida entrego en ese altar. Todo lo que me podría exaltar. Todo lo que me podría exaltar. Yo acepto el compromiso de amarte. Yo acepto el compromiso de amarte. Viviendo por mi fe. Viviendo por mi fe. Porque he conocido tu poder. Porque he conocido tu poder. Sé que tu mano me puede sostener. Sé que tu mano me puede sostener. Solo una cosa necesito recibir. Solo una cosa necesito recibir. Tu gracia en mí vivir. Tu gracia en mí vivir. Reciba ahora la gracia de Dios. Su misericordia le alcanza y le da ahora el don del arrepentimiento. Arrepienta-se aí agora de seus errores e pecados cometidos conscientemente, já seja alimentando malos pensamentos, malas miradas, palavras sucias, negativas, ou de murmuração, sim, ou dando ouvidos a pessoas desequilibradas, fanáticas, incrédulas, sim, ou guardando ressentimentos em seu coração, orgulho, soberba, ingratidão, ou sendo materialista, indolente, negligente com as obras de suas mãos, andando em lugares indevidos ou com pessoas indevidas.
reconozca aí agora, confesse-lhe aí agora seu pecado, seus pecados, e seja perdonado, seja livre aí agora de toda acusação del diabo e seus demônios e de los malos que lhe acusam. Padre, perdona, perdona, porque creemos em lo que está escrito em tu palavra, que se confessamos a ti nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdonar-nos. Assim que estou aqui, dá-me tu perdão, oh Padre mío, que agora haja bautismo com o Espírito Santo e a resposta chegue a estas miles de pessoas representadas por estas petições, os pastores com suas respectivas esposas e as petições de sua igreja, de seu partido, de la província. Suba cá ao altar e depositem também em ordem, em espírito de adoração, de confiança, de sacrifício. Acepta, Deus, acepta agora todos os propósitos, os ayunos, as vigílias, sim, os clamores, a jornada, todos os dias, Senhor, às 7:30 da manhã, que foi transmitido desde acá, de tu casa, de la sede nacional, para toda a República Argentina. Honra agora, diga a Ele, honra, Senhor, este propósito, os propósitos que hice de orar de 3 em 3 horas, de madrugada, os ayunos que hice, o ayuno que estou fazendo agora. Acepta, Senhor, diga, minha alma, acepta minha vida, acepta meu espírito, acepta, Senhor, minha família, diga, acepta meus planos, acepta minha pareja, acepta, Deus, todo meu ser. Diga-lhe com suas palavras: eis-me aqui, gasta minha vida, Senhor, eis-me aqui, úsame, sou tuyo, completamente tuyo, aleluia. Vem, Espírito Santo, e recebe o sacrifício de todos, e de todos os partidos de Buenos Aires, e de toda a República Argentina. Receba estes sacrifícios e petições que serão levados ao templo maior, ao templo de Salomão, ao templo, a réplica do templo que o Senhor llenou de sua glória. Llena todos, meu Deus, representados por sua petição. Quando chegue aí a este altar, tus servos com as petições, chegue a resposta e seja o Senhor glorificado. E escute a Deus agora, já seja a alabança ou o clamor de cada um, pois confiamos em Ti, nossa alma, lo mais precioso que temos. Confiamos, Senhor, nossa pareja, nossa maior responsabilidade depois de nossa alma, de nossa salvação, nossa pareja. Confiamos, Senhor, nossos filhos. Confie, papá, mamá, confie. Senhor, confiamos nossos padres, confia agora nossos irmãos, que nenhum se eche a perder, que nenhum seja motivo de vergonha, dolor, tristeza, senão de alegria, por saber que estão salvos e servindo, teu Deus. Confiamos nossos projetos, confie seus projetos, estudo, trabalho, empresa, negócio. Confie sua profissão, eu confio que me honrarás, que harás de mim, Senhor, um empreendedor, um exemplo de superação para tu glória. Confio no que hago a ti, pois no hago em espírito de avodar, de adoração. Em nome de Jesus, confio, diga meus problemas, minhas necessidades. Confio, Senhor, tudo. Eu vou apagar meu microfone para que você abra ele.
mi vida se transformou. Desde que oí, crescendo recebi la eterna salvação, la eterna salvação, su perdão, Jesus me entregou, nueva luz mi vida ganhou, nueva luz mi vida ganhou. Luego de buscar e de intentar, sola de desilusão, vivi sem motivo, vivi sem razão, pero esta paz que hoje eu sinto, quero ver em cada coração, quero amar como Cristo amou, su sangre por mim derramou, y su sangre por mí derramó. Quero assim cantar, y a su lado está, mi vida regrese a su lugar, entregarle. Quero amar como Cristo amou, su sangre por mim derramou. Quero assim cantar e a su lado estar, mi vida entregarle, mi vida entregarle. Vivi sem motivo, vivi sem razão, pero esta paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Veja com os olhos de la fé, su pareja, sus hijos, sus padres, hermanos en la misma fé, com a mesma alegria, com o mesmo espírito, para a glória de Deus. Veja com os olhos de la fé, sua vida transformada por la justiça de Deus, que quitou toda maldade, absolutamente limpiou todo o que estava sucio em seu caráter, em sua vida, em sua mente, em seus caminhos, em seu coração, e todos digam amém. E graças a Deus, muitas graças, Senhor Jesus. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él exaltamos con fervor. Te adoramos, a ti, oh Rey Jesús, te exaltamos, oh mi Señor Jesús. adoramos tu nombre, Nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te adoramos,
Jesús. Así, Te exaltamos, oh mi Señor Jesús. aplauso. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagro todo mi ser a ti. Graças a Deus. Percibe a diferença? Não nos escute. Percibe a diferença? Assim que todos verão os frutos do Espírito Santo em sua vida. Amém.